Eu queria comentar um pouco também sobre a questão do núcleo da internet, né? Pensando que a internet a gente pode dividir entre periferia e núcleo, né? Periferia tem a ver com a parte de acesso, de redes de acesso. O núcleo da internet tem a ver com os comutadores que estão com os roteadores localizados ali no núcleo, que os roteadores eles vão ser necessários para fazer esse movimento dos dados dentro do núcleo até chegar no destino dos dados, tá? Então tem duas filosofias principais de você fazer o movimento desses dados por dentro do núcleo, né? Você pode fazer isso via comutação de circuitos ou via comutação de pacotes, tá? E dependendo do tipo que você usa, você vai caracterizar, né, por exemplo, o que é chamado internet e o que é que não é, tá? Porque a internet, ela usa computação de pacotes, tá? E outros tipos de redes, por exemplo, redes telefônicas, né, de telefonia, usam computação de circuitos, tá? Então, a diferença principal de uma para outra é basicamente o seguinte: na computação de circuitos, para você realizar uma chamada, abrir uma sessão entre duas máquinas, você precisa reservar os recursos, né? Então, o conjunto de recursos que é necessário reservar para que esse telefone aqui, por exemplo, se comunique com esse, através dessa rota aqui, azul, tá vendo? Ó? Essa reserva de recursos aqui é o que a gente chama da reserva de um circuito. Tá? Então, como eu falei para vocês, a comutação de circuitos foi a primeira das duas que surgiu. Né? Ela surgiu antes da comutação de pacotes e ela surgiu desde o nascimento das redes de telefonia. Né? Então, as redes de telefonia fixa, que estão cada vez mais caindo em desuso, né? Mas que desde o início do século XX, né? 1900 e, lá, e alguma coisa, né? Que foi quando surgiu onde as casas, as empresas tinham um telefone fixo, né? Elas utilizavam a estrutura de uma rede de telefonia e dentro da rede de telefonia ela funcionava toda baseada em computação de circuitos. Para um telefone poder se comunicar com o outro, onde você tirava do gancho, discava o número, né, e a outra pessoa atendia, né, quando a outra pessoa atendia, esse circuito aqui era fechado, né, entre aspas. Então, esses recursos estavam disponíveis para trafegar, né, toda a mensagem de voz da conversa que você estava falando no telefone. Né? Então, no começo dessas redes de telefonia, todos os sinais que eram trafegados por dentro dela eram sinais analógicos, certo? Então, você fazia tudo isso via transmissão, utilizando frequências, né, que eram colocadas ali dentro dos cabos telefônicos, né? E com a evolução das redes, essas redes de telefonia que antes eram 100% analógicas, elas passaram a ser 100% digitais. Ou seja, antes de eu trafegar agora o meu sinal de voz por essas redes, eu fazia uma codificação desse meu sinal de voz, que era um sinal analógico, para um sinal digital, eu transformava isso para bits, tá? E esses bits eram transmitidos agora dentro da minha rede, tá? Então eu não fazia mais 100% analógico, agora eu fazia uma transformação de analógico para digital, transmitia através de sinais digitais, tá? Mas ainda assim era comutação de circuitos. Por quê? Porque existia uma reserva de recursos, né? E independente se nessa minha chamada eu ficava falando todo o tempo ou só escutando, tá? Esses recursos permaneciam reservados. Então você já imagina que existia aí uma ineficiência, tá certo? E aí você pode reservar esses recursos nesses circuitos através de faixas de frequência que a gente viu na disciplina de transmissão que uma faixa de frequência de 4 kHz
é suficiente para transmitir o meu sinal de voz, tá? Então, no sistema de telefonia, as faixas que eram reservadas para cada chamada de voz eram somente 4 kHz, só que nos meus cabos metálicos, né, da minha rede de telefonia, a largura de banda desse meu cabo metálico, ele não era só 4 kHz, ele era uma largura de banda maior. Então, dentro daquela minha largura de banda maior, eu conseguia reservar N faixas de 4 kHz, tá certo? E aí, cada faixazinha dessa era dedicado a uma comunicação. Então, eu poderia separar aqui várias faixas diferentes para servir várias chamadas ao mesmo tempo. Você podia fazer isso no domínio, somente no domínio da frequência ou também no tempo. Né? No TDM, você fazia a multiplexação de várias chamadas, não agora no domínio da frequência, né? Mas dividindo slots de tempo, onde num primeiro slot eu utilizava aquele circuito, né, para transmitir informação de uma chamada. No slot seguinte, eu utilizava aquele meio físico para fazer a transmissão de uma segunda chamada, e depois de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, etc. E depois eu voltava para a primeira. Então, desde que esse meu rodízio não demorasse tanto para transmitir bits, né? E aqui o TDM, eu já preciso, o TDM ele só surgiu com a modernização das redes. Quando eu fiz a transição da minha rede analógica, né, rede de telefonia analógica para digital, né, foi quando entrou o TDM. O TDM eu preciso de bits para poder transmitir. Por quê? Porque eu transmito os bits aqui da minha chamada 1, né? E depois eu tenho que parar de transmitir esses bits para transmitir os bits da chamada 2. Depois eu tenho que parar para fazer o da 3 e o da 4. Aí só depois ele volta para 1. Tá? Então, se esse rodízio for rápido o suficiente, se entre esses intervalos em que eu transmito bits da primeira chamada forem rápidos o suficiente, a pessoa que está me escutando, ela não consegue perceber a diferença, essas interrupções, tá certo? Porque os bits vão chegando a uma velocidade adequada, né? E o telefone da outra pessoa vai pegando esses bits, vai decodificando e eu vou escutando a pessoa falar, tá? Então, essa filosofia da comutação de circuitos é diferente da de pacotes, porque a de pacotes, você agora tem uma coisa desse tipo aqui, né, que tem a cara da internet. Né? Por exemplo, você tem uma mensagem que nasce aqui nesse primeira máquina, certo? Essa mensagem ela precisa ser segmentada, ela precisa ser quebrada em diversas partezinhas menores, que eu estou mostrando nessa figura como se fossem diferentes cartazinhas, né? E essas cartazinhas, elas saem aqui da minha máquina e passam, em um certo momento, elas chegam no núcleo da internet, e cada roteador desse vai decidir pela melhor rota. Então vejam que parte dessas cartas seguem aqui por cima, outra parte segue por baixo, né? E cada carta ela é auto-endereçável, ela tem informações dentro dela, nos cabeçalhos, que identificam qual é a origem dessa carta e qual é o destino dela. Tá? Então vejam aqui, tem endereço de origem, endereço de destino, tem números de sequência, porque essas cartas agora, todas elas pertencem à mesma mensagem. Então, para essa mensagem ser entendida aqui do outro lado, elas precisam ser reagrupadas na ordem correta, tá certo? Mas vejam que elas podem seguir diferentes caminhos. Então, essa é a natureza da computação de pacotes. Você cria pacotes, né? Você segmenta a sua mensagem original em pacotes menores. Esses pacotes menores, eles são endereçáveis, eles têm endereço de origem, endereço de destino, e eles são jogados na rede, né? E a rede ela vai fazer o melhor trabalho que ela puder fazer para transportar todos esses pacotes até o destino. Tá? Então,
Mas vocês vejam que não existe reserva de recursos aqui, tá? Esses pacotes todos eles vão competir pelos recursos dessa rede aqui, que meio que é uma rede compartilhada, né? Nessa rede vão passar pacotes que pertencentes a esse cara, mas a outros também, tá? Então pensem na internet como uma rede dessa, onde esses pacotes vão existir de pacotes de diferentes origens, né? E cada roteador desse vai ter que fazer o seu processamento, vai ter que receber o pacote, armazenar esse pacote, ver qual é o processar esse pacote, ou seja, ver qual é o endereço de destino dele, escolher a melhor rota e encaminhar. É aquela história do que eu falei para vocês do store, né? Store and forward, né? Ou seja, armazena, processa e encaminha. Tá? Então, essa aqui é a filosofia por detrás da comutação de pacotes. Então, deixa eu passar aqui rapidez aqui. Isso aqui eu já falei. Isso aqui eu já falei das ISPs, eu vou passar. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre QoS, tá? QoS é qualidade de serviço em inglês, Quality of Service. Tá? Então, por que o QoS é importante? Porque numa rede do tipo internet, né, de comutação de pacotes. Porque, como eu falei para vocês, essa rede de comutação de pacotes, ela não tem muita. Ela perde um pouco da garantia da qualidade. Porque na comutação de circuitos, como você tem a reserva dos recursos, você tem uma noção melhor se aquele pacote ele vai chegar no tempo ou não, por exemplo. Já na computação por pacotes, como eles podem seguir diferentes caminhos, e nesses caminhos que eles seguem, pode ou ter não recursos reservados suficientes, né? Porque pode encontrar uma rota que esteja congestionada. E aí, se no meio do caminho ele pega um roteador, né? Onde ele está com um buffer dele muito cheio. Então esse pacote ele vai chegar, ele vai ser armazenado, a história do store and forward, né? Ele vai ser armazenado, processado e transmitido, encaminhado. Mas se ele pegar um roteador que esteja congestionado, né, isso vai aumentar o atraso daquele pacote. É a história do enfileiramento aqui, ó, esse queuing aqui, ó, é o tempo em que ele espera para a transmissão, nesse buffer de saída aqui desse roteador, né? Isso aqui é um enlace de saída desse roteador, então eu tenho um buffer de saída. Se existisse uma outra saída para outro roteador aqui, teria um buffer de saída para esse outro cara. Se tivesse para cá outro roteador, teria um buffer de saída para para esse outro enlace. Então esses buffers de saída eles podem ir enchendo, dependendo do congestionamento ou não da rede, tá certo? E aí isso pode ocasionar perdas de qualidade de serviço, ou seja, se um pacote desse começa a atrasar, aí a aplicação para a qual ele pertence pode sofrer alguns efeitos. Então, por exemplo, se você está fazendo um streaming de vídeo, ou seja, você está acessando o Netflix, está lá assistindo um vídeo do Netflix, aqueles pacotes do vídeo que sai do servidor do Netflix em direção ao seu celular, ao seu computador, eles vão passar pelo meio do caminho por diferentes roteadores. Então, imagina que um roteador no meio do caminho está congestionado. Então, esses pacotes do teu streaming vão começar a enfileirar, vão começar a atrasar. Qual o efeito que você vai sentir? Pode ter interrupção no seu vídeo. Né? Você está assistindo aqui um vídeo do YouTube e tal, e de uma hora para outra ele trava e fica lá um negocinho rodando, esperando chegar mais pacotes. Por quê? Porque a rota está congestionada. Então, isso tem a ver com qualidade de serviço. Tá? Então, existem diferentes técnicas para você, fornecer uma qualidade de serviço. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal. É o seguinte, vai dar 10 horas. Quem tiver aula agora,
fiquem à vontade, tá, pessoal? Vocês já registraram aí a presença de vocês, né? Eu vou seguir mais um pouquinho aqui na aula, né? Até porque está gravando. Eu vou seguir mais aqui na aula, talvez em 10 minutos, 10, 15 minutos eu consiga finalizar, para deixar isso gravado para vocês, para quem não assistiu, não puder continuar agora, assistir depois, ou para quem faltou a aula, puder assistir depois. Então, fiquem à vontade aí, se quiserem, se tiverem aula agora, quiserem sair, né? Depois eu vou disponibilizar o link da gravação, tá bom? Então, eu vou continuar aqui para ver se eu consigo terminar em 15 minutos, tá? Só um instantinho. Deixa eu só ver que horas eu vou ter uma reunião aqui. Só um instantinho. Beleza. Então vamos seguir aqui. Então existe uma analogia interessante, pessoal, para vocês entenderem essa questão aqui dos pacotes que chegam em um roteador, certo? O roteador ele precisa fazer, como eu falei para vocês, ele precisa processar algumas coisas para encaminhar a informação, tá? Então existe um atraso relacionado ao processamento dos pacotes propriamente dito, né? Então esse roteador ele é um equipamento, existe lá uma memória que vai justamente guardar esses buffers de saída aqui, né? Existe um processador que vai processar todas as instruções que esse roteador precisa fazer, né? Executar todas as ações dele. Então é o que a gente chama de processamento nodal, tá? Então tem um atraso relacionado a isso. Tem um atraso do próprio enfileiramento, que eu já falei para vocês, né? Então se esse enlace de comunicação aqui, por exemplo, ligando o A ao B, ele tem uma taxa de transmissão que é R bits por segundo, por exemplo, certo? Essa taxa de R bits por segundo é a taxa na qual esses pacotes conseguem entrar nesse enlace para serem transmitidos. Então, se essa taxa de transmissão for alta, esses pacotes rapidamente eles conseguem entrar nesse enlace. Se essa taxa de transmissão for baixa, esses pacotes eles vão entrar mais lentos. Então, imagine um caso em que esse enlace de comunicação aqui tem uma taxa que é baixa. Peraí. Tem uma taxa que é baixa, ou seja, é uma taxa pequena, né? E esses pacotes que estão chegando no roteador, que vão em direção a esse próximo roteador aqui, chegam muito rápido, né? O que vai acontecer é que esse buffer do roteador ele vai crescer rápido. Ou seja, os pacotes eles chegam rápido e não conseguem sair rápido, por causa que essa taxa de transmissão aqui é baixa. Então, isso aqui vai enfileirar, enfileirar, enfileirar e vai aumentar o enfileiramento, tá? Que é um atraso de enfileiramento, que a gente chama. Tem o atraso relacionado à transmissão, que está diretamente relacionado a essa questão da taxa de transmissão. Então, se a taxa de transmissão é baixa, esse atraso de transmissão aqui vai ser alto. Eles são inversamente proporcionais. Se a taxa de transmissão é alta do enlace, então esses pacotes, os bits pertencentes a esses pacotes, rapidamente eles conseguem entrar no enlace e o atraso diminui. Então, atraso de pacotes e taxa de transmissão, eles são inversamente proporcionais. Se a taxa é alta, o atraso é baixo. Se a taxa é baixa, o atraso é alto, tá? E aí tem um quarto tipo de atraso que é relacionado à propagação dos dados, ou seja, uma vez que esse pacote
que todos os bits desse pacote já conseguiram entrar no enlace, eles saíram do buffer e entraram no enlace, ele está formadinho desse jeito, agora esses bits eles podem se propagar pelo link de comunicação. Então imaginem um caso que tem um roteador, por exemplo, aqui em Fortaleza, e tem outro roteador lá em Portugal, né? E que a comunicação entre eles é através de um cabo submarino. E nesse cabo submarino tem um conjunto de fibras ópticas dentro dele, certo? Então imagine que a transmissão desses sinais eles têm que percorrer uma distância muito grande, de milhares de quilômetros entre o Brasil e a Europa. Então, um pacote que sai do roteador aqui em Fortaleza, certo? Ele vai ter que viajar um caminho longo até chegar lá em Portugal, ok? Então, tem esse atraso de propagação aqui, tá? Então, se a distância que separa os dois roteadores é menor, então, por exemplo, se eu preciso transmitir daqui para a minha ISP, por exemplo, ou dentro da minha ISP, dentro do sistema autônomo da minha ISP, de um roteador para outro, esse atraso de propagação vai ser irrelevante, né? Porque os roteadores estão próximos uns dos outros, né? Uma distância talvez de quilômetros, né? E rapidamente um sinal desse propaga por meio de um cabo metálico, por uma fibra ótica, e percorre quilômetros em frações de segundo. Tá? Então, a distância que separa, né, os dois equipamentos vai estar diretamente relacionada aqui a esse atraso de propagação. Então, a analogia que é trazida aqui é de uma caravana de carros que vai viajando pela estrada e vai passando por pontos de pedágio, certo? Então, a caravana de 10 carros é como se fosse um pacote, né? Onde cada carro fosse um bit, por exemplo. O pacote ele não tem um conjunto de bits, né? Então, se uma caravana de 10 carros, vamos supor que é um pacote de 10 bits, tá? Essa caravana ela vai viajando pela estrada, ou seja, ela vai passando por pontos de controle, que são os pedágios. Esses pedágios aqui é como se fossem os roteadores, né? Que chega um pacote, chega uma caravana, esse pedágio ele precisa processar essa caravana, ou seja, ele precisa cobrar o dinheiro de cada um dos carros, né? Então existe um tempo de processamento aí, né? E também tem um tempo relacionado à taxa de transmissão, ou seja, a velocidade com que esse pedágio consegue processar essa caravana tem a ver com atraso de transmissão. Então, se o pedágio é rápido, é como se fosse a taxa de transmissão rápida, ou seja, esse pacote ele consegue rapidamente passar pelo pedágio. Passando pelo pedágio é como se saísse do buffer e entrasse no próximo link de comunicação para ligar para o próximo roteador. Só que uma vez que a caravana passe pelo pedágio, ou seja, ela foi transmitida para o novo enlace, né? Ó, a taxa de transmissão aqui, né? A caravana saiu do buffer e entrou no enlace, ou seja, entrou na estrada de novo. Beleza, agora essa caravana precisa viajar quantos quilômetros até chegar no novo pedágio? Né? Aí isso tem a ver com a propagação. Tem a ver com a distância que tem que ser percorrida e tem a ver com a velocidade do carro. Se esse carro está andando a 20 quilômetros por hora, é uma coisa. Se ele está andando a 100 quilômetros por hora, o atraso de propagação vai ser menor. Então, essa velocidade de viagem do carro tem a ver com o meio de comunicação. O meio de comunicação, por exemplo, os bits que estão ali dentro viajam na velocidade da luz, beleza, então vai viajar mais rápido. Mas se o meio de comunicação, por exemplo, tá utilizando uma comunicação submarina, por exemplo, né, onde os sinais são transmitidos pela água do mar, né? Então, a água do mar, ela não transmite a informação na velocidade da luz, tem lá a velocidade do sinal
né, dentro da água do mar, entendeu? Então, é uma velocidade diferente. Então, isso vai impactar num atraso de propagação. Então, vamos seguir para frente. Isso aqui vocês podem ver depois. Eu queria comentar a questão de QoS, qualidade de serviço, relacionada à priorização de filas, certo? Isso aqui é como se fosse como se fosse não, isso aqui é um roteador, tá? E tem aqui um enlace de saída, né? Se lembra que eu falei que o roteador, para cada enlace de saída do roteador, tem um buffer, né? Então, isso aqui é como se fosse um buffer do roteador, mas os pacotes que estão chegando aqui são pacotes vindos de diferentes aplicações, tá? Tem uma aplicação aqui de VoIP, tem outra que é de transação financeira e tem outra que é uma de navegação na web. Então, cada uma tem uma coisinha aqui para dizer que o roteador ele pode fazer uma política de priorização, certo? Aqui ele colocou o VoIP como prioridade maior, né? Transação financeira como prioridade menor e a página web como prioridade menor ainda, né? Prioridade alta, média e baixa. Por que ele fez isso? Por que é interessante fazer isso? Né? Porque o VoIP ele precisa de uma velocidade de transmissão que seja alta o suficiente para permitir que a conversa não fique entrecortada. Né? Se lembra quando eu comentei a história do TDM, né? Que os bits de uma chamada eles precisam ser transmitidos a uma velocidade tal que a pessoa que está escutando não perceba que teve interrupção, né? Do mesmo jeito é o VoIP na internet, tá? A pessoa que está recebendo esses pacotes do VoIP, esses pacotes precisam chegar com um atraso baixo. Se o atraso desses pacotes do VoIP começar a aumentar, o receptor da mensagem ele não vai entender o que você está dizendo, tá? Então ele precisa ter uma prioridade mais alta para que não aconteça essa interrupção. Né? Por que a transação financeira é interessante também ter uma prioridade? Porque dependendo da transação que você queira fazer, isso pode ter um impacto financeiro para você. Né? Daqui a pouco eu vou dar um exemplozinho, que vai ficar mais claro. Né? E a página web é a que tem prioridade menor, porque você pode, quando você carrega uma página web, às vezes você tolera ali um atrasozinho maior no carregamento da página. Né? Para a sua qualidade de serviço, para a qualidade de experiência do usuário que está usando, você tolera melhor um atraso no carregamento da página do que um atraso numa conversa de VoIP que você está fazendo, que você fica escutando a pessoa travando a conversa, entendeu? Então, para a sua qualidade de serviço, é mais importante você ter atrasos baixos no VoIP do que na web. Então, essa política de priorização é uma política de qualidade de serviço que é implementada no roteador. Então, veja aqui que no link de saída, como a prioridade maior é para o VoIP, você vai ter uma probabilidade maior de encontrar um número maior de pacotes vermelhos aqui no enlace de saída. E em segundo lugar, os pacotes amarelos, e em terceiro lugar, os pacotes azuis, por conta dessa política de prioridade que você implementou. Então, aqui nesse diagramazinho está mostrando isso, né? Por exemplo, se você utiliza no roteador, né, no conjunto de roteadores da ISP, por exemplo, utiliza uma política de controle de QoS, onde você dá prioridade maior para o streaming de vídeo ou de áudio. Em segundo lugar, para transações financeiras. E em terceiro lugar, para navegação na web, o que é que vai acontecer? Se você tiver essa política de priorização, você vai ter o seu streaming sem interrupções, né? Você vai ter as suas ordens financeiras, por exemplo, se você quer comprar você lançou uma ordem de compra de uma ação, por exemplo, no home broker, né, na sua corretora. Essa ordem
ela vai chegar mais rápido no servidor da sua corretora e você pode pegar um preço melhor, por exemplo, da ação, entendeu? E na sua navegação da internet, você vai ter as páginas carregadas no seu browser, talvez com um atrasozinho um pouquinho menor, né? Mas a página vai chegar toda correta. Então, com o QoS, você tem as 3 aplicações funcionando legal, né? Agora, se não tiver QoS, isso fica muito à mercê da velocidade com que os pacotes chegam, tá? Então, vamos supor que não tenha QoS, aí pode acontecer algo desse tipo, ó. Você não priorizou o streaming, então o seu streaming ficou entrecortado, com interrupções. Você não priorizou a transação financeira, então o preço que você conseguiu comprar a ação foi mais caro, porque a ordem de compra chegou muito tarde no servidor da corretora, né? E a navegação na internet pode ter ficado perfeita, carregou super rápido a página, mas você teve esses malefícios aqui. Ou seja, a aplicação que tinha menos prioridade para você, você acabou priorizando assim, ela acabou sendo priorizada por conta que não houve uma política de QoS, mas você perdeu nas outras 2 aplicações, entendeu? Então, com o controle de QoS, você consegue estipular as prioridades e ter uma boa experiência em todas elas.